meditar na palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 1. E no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 27. A uma virgem desposada. O que significa isso? Ela não era casada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, o anjo disse para ela: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se, ou seja, ela ficou agitada com aquelas palavras, considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, olha o que ele falou para ela: Maria, não ouvi, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que Isabel, a tua prima, concebeu a um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Agora é o 37, eu quero ler junto com você em voz alta, vamos lá? Porque para Deus nada é impossível. De novo. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta noite. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Usa-me, Senhor, para falar com a tua igreja, e que o nosso coração esteja sedento e pronto para receber a palavra de hoje, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus? Glória a Deus. Maravilha. Eu amo esta palavra de Lucas. Hoje de manhã eu fiz uma introdução para explicar o que eu falei de Lucas, né? E a questão é o seguinte: a Bíblia inteira, ela fala de Jesus, de Gênesis até o último livro da Bíblia, Apocalipse, fala de Jesus. Se você ler todo o Antigo Testamento, se você pegar lá os seus 39 livros e ler de Gênesis até Malaquias, você vai ver a lei, os profetas, os cânticos, que são sapienciais, as histórias, os livros históricos, tudo fala de Jesus. Não tem o nome Jesus, mas tem a presença de Jesus em toda a Bíblia. De Gênesis a Malaquias, a humanidade, o povo de Israel foi preparado para eles receberem o Messias, o Jesus Salvador. Depois nós temos os 4 evangelhos, e nós sabemos que existem muito mais do que 4 evangelhos. Existem evangelhos que são chamados evangelhos apócrifos. O que significa evangelhos apócrifos? São evangelhos que não estão na Bíblia e a sua veracidade não é autenticada. Então, para não ter dúvida, eles não entraram no canon, eles não entraram nos livros considerados sagrados. Mas nós temos o evangelho de Tomé, por exemplo. Existe o evangelho, por exemplo, de
Lucas. Existe o evangelho de Maria Madalena. Tem vários evangelhos. Nós temos 4 na Bíblia, que falam que o Jesus que veio, que habitou entre nós. Os evangelhos contam a vinda de Jesus e os seus 33 anos aqui na terra. Quem entendeu, diga amém. Depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que vai mostrar a ascensão, ou seja, a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo. Então nós temos a igreja começando em Atos dos Apóstolos. Nós temos as cartas paulinas, os textos das epístolas que mostram como a igreja deve ser conduzida, como os irmãos devem conviver em união, como o cristão deve ter uma vida de santidade. E o último livro da Bíblia é Apocalipse, que mostra a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Quem entendeu, diga amém. Então a Bíblia inteira é só Jesus. A história tem começo, meio e tem fim. Onde que é o fim? Está lá em Apocalipse, como as coisas terminarão. Os evangelhos narram a vida de Jesus, a sua primeira vinda. E dos 4 evangelhos, apenas 2 evangelhos contaram sobre o nascimento de Jesus. Como que foi? Mateus contou sobre isso. Por que Mateus contou? Porque Mateus foi um evangelho que foi escrito e dedicado para os judeus. Então os judeus precisavam se converter e precisavam entender quem era esse Messias que veio. Então o evangelho começa falando, esse Messias que veio, ele é descendente de Davi, ele é da raiz de Davi. Só que lá em Mateus, quem recebe a visita do anjo não foi Maria. Quem recebeu a visita do anjo foi José. É um livro patriarcal, então é um homem que recebe a mensagem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E José estava com medo, porque a mulher era virgem, ele nunca tinha tocado nela. Como que ela apareceria grávida agora? E como que ia explicar isso? Então ele queria fugir, e o anjo falou, não foge não. Não tenha medo de receber esta mulher, porque no ventre dela está o Messias, o Salvador, o Filho de Deus nascerá da mulher. Então José assume esse papel do pai. Depois nós temos o evangelho de Marcos. Marcos não conta. Por que Marcos não conta genealogia, nascimento de Jesus? Porque o Jesus que ele é mostrado em Marcos é o Jesus servo. Aquele Jesus que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É interessante, né? Porque nós que somos aqui pastores, obreiros, nós aqui igreja de Jesus, nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir ao outro. Quem entendeu, diga amém. Nós estamos aqui para ser bajulados, nós estamos aqui para servir. Lá Jesus serviu. Depois nós temos o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como o filho do homem, e é por isso que aqui em Lucas, quem recebe a visita não foi José, do anjo, quem recebeu foi Maria. O anjo Gabriel apareceu a Maria. E o quarto e último evangelho, o evangelho de João. Lá também não tem genealogia e nem nascimento de Jesus. O que tem João? João escrevendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, veio e habitou entre nós. Ele é o verbo, ele existe desde o princípio. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que existe existiria. João então está dizendo, esse Jesus que eu vou contar para vocês, ele é o próprio Deus que habitou entre nós. Você pode aplaudir esse Jesus que é o Deus maravilhoso. Amém. Lucas fala de Maria. É o evangelho que mais fala de mulheres. Está aí a dica. É o evangelho que mais fala das mulheres. É o evangelho de Lucas. É o evangelho que mostra esse lado do sentimento de Jesus. Jesus sentiu compaixão por ela. Jesus sentiu compaixão pelo aquele homem, ou seja, é um lado humano. Ele fala que o anjo apareceu a Maria, uma jovem
Nós não reverenciamos Maria. Nós aqui que somos protestantes, usar o termo, né? Nós que somos evangélicos, nós não reverenciamos Maria. Nós não admitimos ela como uma santa. Mas Maria foi uma mulher escolhida por Deus. Amém. Bendita entre as mulheres. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Uma mulher escolhida, com uma missão. Eu também sou escolhido, você também é escolhido. Nós também temos uma missão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos. Maria teve uma grande missão. O anjo apareceu para ela ainda na sua virgindade, estava sendo preparada para casar com José, que era mais velho do que ela. E o anjo apareceu e falou assim: ei, salve, agraciada, bendito és tu entre as mulheres. E ela ficou apavorada com aquilo, porque ela estava vendo o anjo, e com certeza era a primeira vez que ela estava vendo o anjo. O coração dela ficou agitado. E o que Maria sentiu? Versículo aqui, que é o versículo de número 30, ou melhor, o versículo 29, diz que ela se turbou com aquelas palavras. E no versículo 30, o anjo falou para ela: não tenhas medo, você não precisa ter medo. É como não ter medo, uma responsabilidade dessa. Medo é um sentimento de autoproteção. Eu vou até aqui porque eu tenho medo de cair, e o medo me impede de continuar caminhando porque eu vou cair. Então o medo tem ele é limitador. O medo me impede de fazer algumas coisas porque eu sei que isso pode dar problemas. Ela teve medo por causa da grande responsabilidade que ela tinha. O novo dá medo. Eu comentei hoje cedo que quando eu me preparei para a minha viagem missionária, eu tive tempo para me preparar, para me organizar. Mas quando eu cheguei lá, no local onde eu teria que ir, eu senti medo. Medo por conta daquilo que eu iria ver, conhecer. Por mais que eu pesquisei, por mais que eu li, por mais que eu conversei com missionários, eu tive medo. Medo até do mosquito da malária, que poderia ser de repente infectado. E quantas pessoas não morrem por causa de malária? Todos os dias. Então eu tive medo, mas aquele medo não me paralisou. Talvez você está aqui já pensando em 2024. Talvez aqui já pensando em janeiro. Não tem problema você pensar no ano que vem, não tem problema nenhum você até planejar, não tem problema nenhum você sentar e fazer cálculos, não tem problema você fazer um projeto, um sonho, colocar no papel, pensar. Mas quantas vezes nós sentimos medo? Como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E o meu emprego, como que vai ficar? Nós que temos filhos, e aí o meu filho, e a escola, e isso, e aquilo outro, e a minha responsabilidade, e as minhas contas, será que eu terei dinheiro? Será que eu terei clientes? Será que eu terei emprego? Será que o emprego vai estar difícil? Como que vai estar? Não sei qual tem sido a tua ansiedade, se é que você está ou não está ansioso, mas a palavra de Deus para Maria foi: não temas, não se preocupe, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus para você nessa noite de domingo, véspera de Natal, é essa: não se preocupe, não temas, porque Deus, Ele permanece no controle de todas as coisas. Deus está aqui e Ele está no controle de todas as coisas. Não temas, pois o Senhor também está contigo. Você consegue dar glória a Deus e aplaudir o nome bendito do Senhor? Aleluia! Em segundo lugar, o anjo preparou Maria. Você vai ter um filho, teu ventre vai carregar um filho, uma criança será gerada. Ou seja, o anjo preparou Maria. Você já percebeu? Você já deve ter percebido isso, que Deus sempre prepara eu e você. Quantas vezes aconteceu algo com você e antes você tinha tido até um sonho, e às vezes você nem entendeu muito bem o sonho, e quando aconteceu algo você disse: olha, eu tinha sonhado algo assim. Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Eu tinha sonhado com isso, eu tinha sonhado.
Eu fui no culto domingo e a pregação falou isso daí, ó. E hoje é segunda-feira, hoje é terça, e aconteceu algo, e olha, a palavra de domingo foi isso. A palavra da abertura foi isso. Teve um momento no louvor que a pessoa falou isso, e foi exatamente o que eu estou passando agora. Já aconteceu isso? Foi Deus te preparando. Quantas vezes um sonho é uma preparação de Deus? Quantas vezes uma inquietação no coração, ou então uma transbordante paz no nosso coração, foi Deus preparando. Quando Deus chamou Josué, para um grande chamado, uma grande missão, Deus preparou Josué. Leia lá, capítulo 1 de Josué. Deus chegou para Josué e falou: ninguém te resistirá ou subsistirá todos os dias da tua vida. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Não vou te deixar, não temas, esforça-te e tende bom ânimo. Daí na segunda-feira, a gente estava aqui estudando esse texto, e eu expliquei para os alunos aqui, que Deus falou com Josué: esforça-te e tende bom ânimo, não pasme, não te espantes, que o Senhor teu Deus será contigo. Sabe quantas vezes Deus falou com ele isso? 3 vezes. Você vai ler lá 10 versículos, e em 10 versículos Deus repetiu para ele 3 vezes: não temas, esforça-te e tende bom ânimo. Por que Deus falou uma, 2 e 3 vezes? Por que Deus insistiu em falar isso para Josué 3 vezes? Porque Deus queria que isso ficasse registrado aqui, na mente de Josué. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Quantas vezes, alguém chega e fala assim: faz tal coisa, não esquece, hein? Faz tal coisa, anota para você não esquecer, não esquece, hein? E às vezes esquece, Eu lembro na época de criança, vai no mercado e compra tal coisa, compra lá uma lata de milho. Eu saía, lata de milho, para não esquecer. Me encontrava alguém no caminho, lata de milho, e um amigo vinha falar comigo, daí distraía ali um pouquinho, quando eu ia buscar lá, e agora é milho ou ervilha? Eu vou levar logo uma seleta, que tem um pouquinho dos dois. Deus falou uma, Deus falou 2, Deus falou 3 vezes. Por quê? Deus estava preparando o coração de Josué. Deus falou com Maria: não tenha medo, não se preocupe, fica tranquila. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava preparando o coração dela. Vai ter gente duvidando, vai ter gente desacreditando, vai ter gente zombando, vai ter gente dizendo que não tem esse negócio de filho, não, de Espírito Santo. Isso daí foi você que pulou a cerca. Olha, não se preocupe, porque eu serei contigo. Deus está dizendo para mim e para você, 2024, não se preocupe, eu serei contigo. Você pode levantar a tua mão. Deus está dizendo para mim e para você: janeiro, não se preocupe, eu também serei contigo. Lá em janeiro, lá em fevereiro, lá no mês de março, lá no mês de abril, até o mês de dezembro, até o último dia do ano, até o dia 31 de dezembro, não se preocupe, eu serei contigo. A minha provisão, ela estará sobre a tua vida. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus nessa noite. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tranquilo. Deus falou para Maria: fica tranquila, fique em paz, calma, fica ansiosa não, vai dar tudo certo. Gestação é assim, fica ansioso, ansiosa. Como que vai ser, se vai ser assim, se vai dar certo, se vai ter roupa, se vai ter fralda, se vai ter leite, se vai ter não sei o quê. E Deus está dizendo: fica tranquilo, já deu tudo certo. Eu já estou lá no seu dia de amanhã. Quem está entendendo, diga amém. Quantas vezes eu quero ficar agitado? Quero não, fico agitado às vezes. E Deus fala: calma, fui eu que te chamei, fica tranquilo. Eu estou no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém, queridos? Preocupado com meus filhos, pastor, estou preocupado com a minha casa. Teus filhos e a tua casa pertence a quem? Pertence a Deus. Preocupado com a minha vida financeira, com a minha conta, com não sei o quê. Tua vida pertence a Deus. Os passarinhos não plantam, não semeiam, estão comendo aí todo dia. Deus alimenta todos eles. Nós valemos mais que os pássaros, diz a Bíblia.
Quem está entendendo, diga amém. Maria fez uma pergunta. Aqui tem um anjo falando. O anjo falou mais que a Maria. Geralmente a mulher fala mais que, né? Aqui foi o contrário. Maria mais ouviu. Mas ela fez uma pergunta. Eu quero ler para você. Ou melhor, eu quero ler junto com você. Versículo 34. Ela perguntou o seguinte. Maria perguntou para o anjo: como se fará isso, visto que não conheço um varão? O que ela perguntou? Tá, entendi. Vou ficar grávida, né? É isso? Do Filho de Deus, né? Mas como que isso vai acontecer? E essa pergunta, que é simples, aparentemente simples, ela segue uma lógica. Qual é a lógica que ela segue? É a lógica de querer entender futuro, como que vai ser. Queridos, por que as pessoas têm tanta fascinação para conhecer o futuro? Se eu chegar aqui e falar assim, gente, terça-feira no culto vai ter um encerramento da campanha, vai ter um pastor ou uma pastora que fala, que entrega revelações. A igreja vai ficar cheia, sim ou não, queridos? Sim ou não, gente? Por que vai ficar cheia? Eu quero saber o futuro. Eu quero saber como que vai ser o meu dia de amanhã. Eu quero saber como vai ser 2024. E por que as pessoas querem saber? No fundo, o grande princípio que segue essa mentalidade é o princípio chamado princípio de controle. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã, para que eu possa, de certa forma, me preparar, para que eu tenha o controle da situação. Então, quando você chega para alguém e fala assim, olha, como que vai ser, como que é, quando você entra lá na previsão do tempo, deixa eu ver como que vai estar na praia, deixa eu ver como que vai estar lá na cidade para onde eu vou, você quer de certa forma se preparar, para você chegar lá e não ser pego de surpresa. Quem entendeu, diga amém. Vai estar frio ou vai estar calor? Vai estar chovendo ou vai estar sol? Você não quer ser pego de surpresa. Quando ela perguntou como que vai acontecer isso, sabe o que ela perguntou? Tá, como que Deus vai fazer isso? Não tem como, não sou casada. Como que Deus vai fazer isso? Explica, anjo. É igual chegar para você e falar assim, olha, fulano, Deus mandou te dizer que Ele vai te dar uma casa. Você está falando, mas como que Deus vai me dar uma casa? Pastor, é pouco, não tenho dinheiro. Deus mandou te dizer que Ele vai te colocar num patamar de honra lá no seu trabalho. Mas como? Eu não fiz um curso para estar lá. Como que Deus vai fazer isso? Quem está entendendo, diga amém. Vou te dar uma família abençoada. Mas como assim família abençoada? Eu sou sozinho. E a minha família é tudo perturbada, tudo gente perdida no mundo. Como que Deus vai me dar uma família abençoada? Como que é isso? Quando ela perguntou isso para o anjo não foi ignorante. O anjo não foi ácido com ela. O anjo falou uma verdade para ela. E essa resposta que o anjo deu para ela trouxe paz para o coração dela. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Essa é a resposta que Deus vai falar para você agora. Sabe o que o anjo disse para ela? Vamos lá, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Vamos ler juntos? Porque para Deus nada é impossível. Vamos de novo. Porque para Deus nada é impossível. Então ela estava dizendo, como que isso vai acontecer comigo? É impossível uma mulher virgem se engravidar, se não for por relação, é impossível. Ela estava dizendo, é impossível a minha prima Isabel ter um filho. Aqui porque o anjo fala de Isabel era velha e já era estéril, já avançada em idade. Zacarias já era avançado em idade. Como que minha prima vai ter filhos? E o anjo falou, ela já está de 6 meses, você não está nem sabendo. Deus já fez um milagre na vida dela. E Deus disse para ela, não se preocupe,
aqui, você não vai entender como as coisas vão acontecer, mas guarda isso no teu coração. Não existe causa impossível para Deus. É essa palavra de Deus para você nessa noite, pastor. Eu estou orando por alguém que está perdido, eu estou orando por alguém que está desenganado, eu estou orando por alguém que está preso nos vícios. Deixa eu te falar uma coisa: não existe impossível para Deus. Amém? Pastor, estou orando para Deus abrir uma porta na minha vida, para Deus enviar uma provisão na minha vida. Deixa eu te falar então, não existe impossível para Deus. Acalma o teu coração, pois Deus está no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus por isso. Aleluia! Nada é impossível para Deus. Amém? Posso falar amém, queridos? Para mim e para você tem um monte de coisas impossíveis. Um monte. Para Deus não. Eu estou aqui, irmãos, ó. Estou vendo isso aqui, ó. Até a porta. Da porta para lá não estou vendo nada. Eu estou vendo só até essa parede. Da parede para lá não estou vendo nada. Até o forro. Do forro para cima não estou vendo nada. Mas Deus está vendo todas as coisas. Aleluia. O nosso dia de amanhã, ele já está nas mãos de Deus. Acalma o teu coração e fique em paz. Quem está entendendo, diga amém. Maria compreendeu isso, pastor? No fundo, ela não entendeu. Porque quando fala impossível, irmãos, não é somente aquilo que nós não podemos fazer. Impossível é o que nós não podemos até compreender. Tem coisas que nós não compreendemos. Não tem como compreender. Você acredita, mas compreendemos é muito mistério. Então sabe como que ela encerra? Ela falou o seguinte, que nós vamos orar encerrando. 38. Então disse Maria: bom, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo foi embora, se ausentou dela. Sabe o que ela falou? Eu não entendi, mas amém. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Não entendi, eu não sei por que isso aconteceu. Eu não sei porque tal coisa deu errado. Eu não sei porque tal coisa aconteceu assim. Mas seja feita a vontade de Deus na minha vida. Parece simples, né? Mas é muito desafiante você falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Porque nós temos uma guerra constante dentro de nós, da nossa vontade com a vontade de Deus. Às vezes elas estão em harmonia, e é bom quando elas estão em harmonia, mas às vezes elas estão cada uma para um lado. Eu quero lá, Deus quer aqui. Ela falou: Senhor, a partir de agora, que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu aceito o teu chamado, Senhor. Amém, queridos? Nós temos um chamado, e às vezes nós não entendemos, às vezes dói, às vezes é pesado, cansativo. Tem dia que eu chego em casa, eu estou muito cansado, mas é o meu chamado. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, para que nós possamos chegar naquele grande dia e falar o que Paulo disse: combati o bom combate, guardei a minha fé, finalizei a minha carreira, guardei a minha fé. Ou seja, eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. Estou pronto para ver a glória de Deus. Amém, queridos? Maria falou: estou aqui, Senhor. E do ventre dela nasceu o nosso Messias Salvador. Essa mensagem de hoje era uma mensagem especial, não apenas porque ela fala de nascimento de Jesus, mas porque ela fala que nós temos um chamado de Deus. E você é um escolhido do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Você é uma escolhida de Deus. Talvez eu não entenda o chamado de Deus na tua vida, e talvez você também não entenda na minha, mas o Senhor nos chamou para uma grande obra. Amém? Vamos orar, vamos aplaudir Jesus essa noite. Glórias a Deus. E eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé e falar.